Olá, olá! Como lidar com preconceito disfarçado? Esse é o tema da nossa live de hoje e eu vou te contar como é que a gente faz isso. Como é que a gente consegue conviver com esse preconceito disfarçado e você vai entender se você vive isso. Através dessa live você vai conseguir identificar se você vive isso na sua vida, o famoso, o tão indesejado preconceito disfarçado. E aí, eu sei que muitas mulheres ficam super ansiosas e perdidas porque, afinal de contas, elas não entendem. Por que que elas se assumiram? Por que que elas já contaram que elas são lésbicas ou que elas contaram que têm uma decisão diferente na vida, mas elas não conseguem ainda sentir que são livres para viver a sua própria identidade. Então, se você está assistindo o replay, você pode pular um pouquinho, né, para você já passar lá pro conteúdo, até eu dar boa noite aqui e chegar. Então, não sei se você vai ver ao vivo ou se você vai ver no replay. Se você estiver no replay, é só você adiantar um pouquinho, tá bom? Dona Andressa tá aí. Ah, Dona Andressa, tem alguém aqui com saudade de você. Sabia? Então, boa noite. Falando em saudade, chega a saudade. Aí, tenho que consolar esta pessoa aqui que está em sofrimento. Então, vamos... Aí, é o momento. Tá vendo, Fernanda? Ela também está com saudade. Lite, ah, que coisa linda. E esse nome lindo, Antônio. Eu acho esse nome lindo. Lindo, lindo. Nome do meu avô, um dos meus... Começou aqui na minha live isso aqui, demonstração de afeto. Mas eu não sou uma pessoa preconceituosa, então vocês podem se amar aqui na live, podem se amar. Kátia na área também. Então, ó, compartilha essa live. Eu vou falar mais uma vez. Esse perfil é para mulher lésbica, mas não é só para mulher lésbica, é para qualquer mulher que tenha alguma prisão emocional. Entenda a prisão emocional como algo que te coloca no armário, ou seja, você quer fazer algo, mas não consegue fazer isso de modo livre, ou nem consegue, fica só na sua cabeça, ou não consegue estar livre. Então hoje a gente vai falar sobre esse tal de preconceito disfarçado ou velado. Como é que a gente consegue lidar com isso no dia a dia, vivendo uma situação que requer um jogo de cintura aí, se a gente pretende conviver com as pessoas que a gente ama, né? E aí no fim da aula eu vou te falar a única coisa que na verdade são três coisas, mas que se condensa em uma só, que está nas suas mãos. Você é a única pessoa que tem o poder para fazer isso, para falar assim, não, eu posso. Você falar assim, não quero fazer isso, Amanda, não tem ninguém que possa fazer por você. Então o poder estará todo em suas mãos, eu vou te falar no final da live, que é uma maneira de você lidar, na verdade, até acabar aos poucos. Eu não tenho a pretensão aqui, não vou te enganar, que você vai de uma vez só acabar com todo preconceito disfarçado, porque a gente sempre encontra situações assim. Essa semana mesmo, semana passada eu ouvi alguma coisa do tipo assim, que não falava da Fernanda como se ela fosse minha esposa, e eu corrigi em seguida, minha esposa. E aí você já determina ali, coloca o limite, a pessoa, né? E se a pessoa não desconfiar e corrigir, você vai lá e claramente fala, olha, eu não gostaria que você falasse assim. Então, sempre vão surgir situações de preconceitos disfarçados, tá? Andressa aí que tá esperando um baby, nossa, a maternidade então vem um turbilhão de situações, às vezes, que as pessoas entram na vida, né, e colocam ali todas as questões dela pra às vezes, pra mãe e pro pai que sequer perguntaram, né? Então a gente às vezes deixa de, poxa, eu queria fazer isso, mas se eu fizer, será que eu vou desagradar alguém? Então essa live é pra qualquer situação em que a gente entenda que tá ali no armário. Então o que é o preconceito disfarçado? É toda situação em que é dita uma coisa, mas essa coisa ela não se traduz na prática. Então na teoria a gente fala uma coisa, mas na prática não. Então eu te aceito, mas eu não tenho preconceito, mas, ou seja, claramente é colocado uma situação preconceituosa, só que esse preconceito ele fica disfarçado, ele fica indireto, ele entra às vezes assim, bobeira, isso não é preconceito não, isso é o jeitão dele, isso é o jeito dela, e é preconceito.
E é preconceito. E aí, isso vai minando uma mulher que deseja viver livremente após sair do armário, porque contar não é sair do armário, tá? Contar que vai mudar de religião, contar que é lésbica, contar que vai se divorciar, contar que vai mudar de profissão, não é sair do armário. Sair do armário é quando você consegue viver livremente com a sua escolha, com a sua decisão, com a sua identidade. Lembrando que ser homossexual não é uma escolha. Até porque se você é hétero, acho que ninguém passou aí a filipeta pra você marcar no dia que você nasceu. Falou, minha querida, queria saber se você vai querer viver essa vida como hétero, homossexual, bi, o que você vai querer, por favor, você marca. Porque se alguém te perguntou, você me manda um direct ou comenta aqui que eu quero saber. Porque a mim não foi perguntado. Eu já nasci desse jeito. E só que demorou algum tempo para eu realmente cair a ficha e depois assumir que isso, porque vivemos em um mundo extremamente que a gente é discriminado, um mundo preconceituoso. Então não é fácil você se perceber diferente da maioria e falar, olha mundo, eu sou assim. Não, tá? Principalmente porque a maior parte, infelizmente, a maior parte, não vou falar a maior, que eu não acessei esse dado assim, mas grande parte dos preconceitos que a gente sofre, eles são originados das pessoas que a gente mais ama, tá? Muitas vezes a pessoa ali no preconceito disfarçado fala, eu estou fazendo isso pra te proteger, porque eu não quero que você sofra na rua. Não, na rua não tá sofrendo, tô sofrendo em casa mesmo, tá? E aí quando sofre na rua também não pode chorar em casa, porque chega e aí é discriminado mais uma vez. Então, o preconceito disfarçado é esse, eu te aceito, mas, eu vou falar depois das situações que acontecem, eu não sou preconceituosa, é que... Então, na verdade, é um preconceito, só que ele tá ali empacotado, tá disfarçado, tá? E com quem mais acontece? Com toda pessoa que se vê pra viver, assim, cara, eu decidi que eu não vou fazer isso aí que esperavam de mim. E, por exemplo, eu não vou ser essa pessoa que nasceu, cresceu, estudou, fazer uma faculdade, arrumar um marido, ter filhinho com esse marido, ter vários filhinhos com esse marido, viver para sempre com esse marido, ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, tá? Então você fala, cara, isso não dá pra mim. Eu acho que eu preciso fazer uma coisa diferente aí no meio disso, sabe? Crescer, quero estudar, quero casar, mas não quero ter filho, ou quero ter filho, mas não quero casar. Enfim, você se viu numa situação diferente, você tá correndo risco de passar por um preconceito disfarçado. E acontece também com pessoas que são inseguras. E aí, quando eu tô insegura, eu não consigo me amar porque eu preciso que o outro me valide pra eu me sentir amada. E se eu não consigo me amar, eu não consigo me aceitar. Entende? Porque quando a gente ama uma coisa, a gente aceita aquilo. Então, a aceitação, ela é uma consequência natural do alto amor. E se eu estou insegura... Porque vai que eu perco o amor, vai que não me amem mais, então eu preciso que o outro me valide, eu não me amo ainda. Então aí você pode passar também por um preconceito disfarçado. Nossa, passei por essa proteção. Proteção de, não, eu quero te proteger pra você não sofrer na rua, né? Eu sei como é que é isso, então... Por que acontece esse preconceito disfarçado? Pensa comigo, você tem dificuldade de assumir determinadas atitudes e posturas diferentes da sua família. Então seus pais e familiares também, eles têm seus medos, suas dificuldades de manifestar o que eles realmente querem. Então eles não querem te desagradar, então eles fazem de conta que te aceitam ou te aceitam mais ou menos pela metade. E aí eles disfarçam esse preconceito, ou seja, para tentar te agradar e também muita gente para não trabalhar as próprias dificuldades. Todos nós, gente, temos sombras e luz. Todos nós temos potências e limitações. Todos nós temos coisas boas e dificuldades a serem trabalhadas. O preconceito, ele é uma coisa... Então, quando eu faço preconceito, eu tenho um conceito que eu formei sobre aquilo, um conceito prévio, ou seja, ser homossexual está errado, ser homossexual é pecado, ser homossexual não é bom. Isso foi o que a pessoa aprendeu. Então, talvez seus pais tenham aprendido assim e você também. Eu aprendi isso, tá? Então, se a gente aprende assim, e o ser humano ele é muito mais um repetidor do que uma pessoa autêntica que inventa as coisas, então a pessoa só repete.
Então, é muito mais confortável você só repetir o que você aprendeu. Porque a partir do momento que você fala, peraí, eu não acho isso. Não, peraí, minha filha tá me contando aqui que é lésbica. Peraí, minha filha tá me contando aqui que tá passando por uma situação. Minha filha tá me contando aqui que tá grávida do namorado e que não sabe se vai ficar com esse namorado. Então, peraí, minha filha tá me contando aqui que quer mudar de religião. Mas eu aprendi que... Então, peraí. Então, dá um trabalho não ser uma pessoa preconceituosa, tá? Por quê? Porque você vai ter que trabalhar as suas próprias dificuldades, você vai ter que desconstruir muita coisa que você aprendeu, e aí quando eu desconstruo, eu falo assim, e agora eu acredito em quê? Então as pessoas ficam muito perdidas. Então é por isso que acontece muito esse preconceito disfarçado, porque é muito mais preguiçoso continuar com preconceito. Quando eu falo assim, não, eu vou desconstruir, para eu construir um conceito novo, eu tenho que muitas vezes destruir ou mudar um pouco aquele conceito que eu tinha. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho, porque você também, a partir do momento que você abraça a causa da sua filha, seja porque ela te falou que é lésbica, porque ela vai assumir algo diferente do padrão familiar, do padrão da sociedade, a partir do momento que você abraça e decide que você quer entender isso, a partir desse momento você também está exposta. Então seus pais, os pais que conseguem fazer isso, eles estão expostos. E nem todos os pais, porque além de serem seus pais, eles são seres humanos. Nem todos os seres humanos estão dispostos a colocar a carinha para ser julgado, a colocar a carinha no sol para falar isso mesmo, eu tô apoiando aqui minha filha. Então nem todo ser humano está disponível. Então é por isso, porque agora você tem a escolha de estar diante de uma pessoa que não quer trabalhar as próprias dificuldades e seguir a sua vida, ou você pode ficar ali se submetendo ao preconceito disfarçado das pessoas, tá? E aí, como que a gente então vai lidar com esse preconceito disfarçado, tá? Todo preconceito, todo julgamento, toda discriminação, ela pode vir de uma maneira direta, tá? A pessoa chega e fala sobre você. Ou pode vir disfarçado. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Mulheres acima do peso. Elas são discriminadas de diferentes maneiras. Tem gente que chega pra pessoa e fala, nossa, você tá tão gorda. É ali, ó, pá, na cara. Só que como é que a pessoa faz? A pessoa fala assim, tá cheinha, né? Nossa, você tem um rosto tão bonito, você podia dar uma emagrecida, né? Nossa, você também é assim, mas você tá comendo também demais, né? Então, não é assim, eu te aceito do jeito que você é. É assim, nossa, você tem um rosto bonito, mas, nossa, você tá, mas... Isso é discriminação, isso é preconceito, tá? Você pode pensar... nem te reconheci. Ué, se não reconheceu porque falou, né? Porque falou comigo. Nossa, muito, 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 muito. Mulher que tá grávida, então, gente, é cada coisa. A gente fala sem noção, mas não ultrapassa a coisa do ser mal educado, de ser sem noção, de ser indelicado. Isso é preconceito. Isso é julgamento, isso é discriminação. Entende? Ó, a Fernanda foi fazer um exame há uns dias atrás e tal. E aí ela chegou lá, tal, o médico era de uma área parecida com da mesma área dela e não sei o que, eles começaram a conversar. Aí ele contou que tinha uma outra especialidade. E aí ele falou assim pra ela, ó. Ele, médico, branco, heterossexual provavelmente, e aí provavelmente porque a Fernanda usou o gaydar, que a gente tem um gaydar pra fazer será que é? Mas vamos tirar o hétero. Médico, branco, chegou e falou assim pra ela, nossa, tudo que eu sei de anestesia eu aprendi com uma médica, uma mulher negra. Então, analisa essa frase. Tudo que eu aprendi de anestesia eu aprendi com uma mulher negra. Você entende que por 2 vezes ele rebaixou
Mulher, pô, uma mulher ensinar um homem, né? E negra. Então, são esses tipos de comportamento que uma pessoa, ela vai tolerando, e depois ela não entende por que ela não consegue ser livre, sendo quem ela é. Sabe? E aí, muita gente ouve absurdos, né? E fala, ah, mas é brincadeira. Ah, é o jeitão dele. É por causa do jeitão dele que pessoas são abusadas. É por causa do jeitão dele que tem muita gente sofrendo. Então, muito cuidado, porque senão você está fortalecendo esse preconceito disfarçado das pessoas. Tá? Muito cuidado. E aí, como é que a gente vai lidar com esse preconceito disfarçado? Se eu fosse separar em passos, eu colocaria aqui. O primeiro passo é identificar o que é um preconceito disfarçado e se você vive isso. Então, o primeiro passo é identificar, começar a ligar seu radar para tudo, tá? Não é só para mulher lésbica. É para toda situação em que você é rebaixada, em que alguém ousa tirar o seu direito de ser tratada como uma pessoa humana. Como esse médico falou. Nossa, eu aprendi com uma médica negra. Ô cara pálida, por que você não pode aprender com uma médica? Porque ela é mulher e porque ela é negra? Entendeu? Então a mulher, principalmente nós mulheres, a gente é rebaixada o dia inteiro, tá? Se deixar. Então o primeiro passo é identificar o que... Poxa, isso é um preconceito disfarçado, tá? E identificar se você tá vivendo isso na sua vida. E aí, como acontece na vida real, para você começar a identificar? É o tipo de frase, eu vou falar, como se fosse para mulher lésbica, você pode traduzir para qualquer situação desafiadora na sua vida, para qualquer situação que te prenda emocionalmente e que você não consegue manifestar sua identidade de maneira livre, tá? Eu te aceito, mas também não precisa demonstrar, né? Pra quê? Ah, eu aceito, porque você é minha filha, mas eu não quero que você traga ninguém aqui em casa. Olha, eu não tenho preconceito, mas eu acho que ninguém fala isso pra criança. Isso. Não vamos falar isso pros seus avós, tá? Não vamos falar isso. Ah, não. Tudo bem. Ser homossexual, tudo bem. Mas ficar de mãos dadas aí, eu acho que já não precisa, né? Olha, eu te aceito, eu te respeito, mas casar já é demais. Aí eu acho que você já tá passando os limites. Deixa eu te perguntar, você não vai trazer ela pra festa da família não, né? Porque você sabe que sua avó vai estar aí e tal, seu avô vai estar aí. Aqui, manda um abraço lá pra sua amiga, pra sua colega. É a namorada, tá? Eu não tenho preconceito não, tá, minha filha? Eu só te peço que você seja discreta. Tudo isso, gente, tudo isso é preconceito. Tudo isso é preconceito. Ah, não, mas é o jeito dele. Tudo bem. Se você quiser ser violentada emocionalmente por causa do jeito da pessoa, o único resultado é que você não conseguirá viver plenamente quem você é. Será que você não merece ser tratada de uma maneira diferente? A gente vai entrar e aprofundar nisso aqui. Que tem uma coisa que você esqueceu. Eu vou te contar no fim da live, tem uma coisa que você esqueceu. Então, se você souber de mais comentário, depois você coloca aqui pra mim dos preconceitos disfarçados. Isso serve pra qualquer situação, tá? Qualquer situação. Então, passo 1 é identificar quais são e se você vive. Passo 2 é entender por que você vive isso. Por que você se submete? Que é como se fosse, assim, ó, eu conto que sou, eu conto que vou fazer algo diferente e a partir desse momento, se eu não tomar cuidado, eu vivo um sequestro emocional de quem eu sou. E é por isso que muitas pessoas só contam que são homossexuais, mas elas não saíram do armário. Elas não são livres para viver ali sua identidade. Elas, inclusive, elas contam e entram no armário de novo. Eu vivi isso. E eu fui catalogando ao longo dos anos, eu contei praticamente 19 anos para eu catalogar um mapa da aceitação.
E eu construí um mapa da aceitação. Em breve, vocês vão ter oportunidade de conhecer. Serve não só para sair do armário em relação à sua orientação sexual. Serve para sair do armário e ter a coragem de ser quem você é. Em qualquer área da sua vida. São 19 anos vivendo dentro do armário, volta, vai, volta, e atendendo pessoas, vendo pessoas se boicotarem por medo de serem quem elas realmente são. Depois de 19 anos, eu consegui chegar ao mapa da aceitação. Então, segundo passo é entender por que você vive isso. Por que você está submetido a esse sequestro emocional? Você não consegue ser quem você é. E aí entram algumas situações. Por exemplo, muitas pessoas ou dependem da grana dos pais, ou às vezes já são casadas, ou já estão ali casadas, mas elas utilizam, né, usam recursos dos pais, ou mora na casa dos pais, ou mora no apartamento dos pais, ou trabalha na empresa junto com os pais. Ou, tá? Elas aprenderam que o amor é condicional, então eu preciso fazer, eu tenho que me submeter, eu não posso fazer isso porque senão eu não vou ser amada. É claro, se você ouve, eu te aceito, mas não precisa demonstrar, eu não sou preconceituoso, mas não vamos contar isso aqui dentro de casa, lá na rua não. Por quê? Porque quando alguém fala isso pra você, ela só está falando dela, das próprias dificuldades dela. E tá tudo bem, porque todo mundo tem as suas. O fato é, você vai travar a sua vida esperando as pessoas que você ama se curarem completamente pra aí você ter a permissão de ser quem você é? Não vai rolar. Porque a cura é constante. A minha, a sua, dos seus pais também. Não tem fim, não. Se tivesse fim, a gente não tava aqui nessa vida aqui. Já tinha, ó, evoluído. Ia ser um outro tipo de ser. Não, a gente tá aqui encarnado humanamente aqui, ó. Cheio de perrengue. Então, se você se submete a esse tipo de coisa, eu me submeti anos a isso. Ah, não, vou esperar, é de outra geração, né? Não, é o jeito deles. Ah, é cultura diferente. Gente, quem não quer se trabalhar, não vai se trabalhar. E é a escolha da pessoa. E a gente, quem é livre, liberta o outro. Quem é livre, liberta o outro. Tem pessoas que têm preconceito do sotaque dos outros. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora a gente viu nesse período eleitoral como as pessoas falaram das pessoas do Nordeste. Né? A outra coisa, então, ó, às vezes depende da grana, ou trabalha na empresa, ou tá vinculada ali com a questão de dinheiro, de bens materiais, ou você aprendeu que o amor é condicional, ou seja, eu te amo, mas, ou se eu não fizer isso, eu não consigo ser amada, ou você tem ganhos secundários. E aí, gente, infelizmente, muita gente trava aí. Tá? Você tem ganhos secundários, você pode se colocar no lugar de vítima, você pode ser vista, ser cuidada, você não assume responsabilidades, você fica de boazinha, você é elogiada. Então, você precisa descobrir os seus ganhos secundários e descobrir que preço que você está disposta a pagar. Se você quer esse ganho secundário que trava a sua vida e te impede de ser quem você é, ou se você quer abrir mão desses ganhos para realmente ter desejos de vida saudáveis. E isso eu detalhei todinho no mapa da aceitação. Tem tudo isso, tem por que uma pessoa trava. Inclusive você trava por medo de dar certo. Vai que você realmente conhece o amor da sua vida, casa, e aí quando a gente avança, as responsabilidades vêm, os desafios eles vão aumentando, e aí pode ser que você seja convidada a ser você. Ó, que doido. Você não vai ser a pessoa que vai repetir tudo que todo mundo falou que você tinha que repetir. Passo 3. Então, o passo 1 é identificar quais são essas situações e se você vive. Passo 2, entender por que você vive isso. Você tá com ganho secundário, você tá dependendo às vezes querendo ali grana, se você aprendeu que o amor é incondicional. Passo 3 é entender ali, ó. Você precisa chegar a uma conclusão de você não merece mais viver isso. Você merece ser você, ser respeitada, ser amada, ser aceita, exatamente do jeito que você é.
É óbvio que a gente tem coisas a melhorar, a evoluir. Sempre. Não estou falando disso aqui. Não é assim, ai, tem que me aceitar do jeito que eu for, não. A gente tem coisas pra melhorar. Mas eu estou falando da sua essência. Como eu falei, ninguém te passou um papelzinho te perguntando, você quer ser hétero ou homo? E aí, lindeza, acordou hoje querendo ser o quê? Próxima década, tu quer ser o quê? Não, não tem isso. Não tem esse papel. Tá? Então, passo 3 é, você tem que se incomodar com isso. Porque os incomodados é que se retiram, né? Ou seja, eu vou me retirar da situação, eu vou pra outra. Então, você precisa entender até quando você vai permitir que as pessoas façam isso com você. E qual é o preço que você está disposto a pagar. Porque a vida adulta, quando a gente começa o processo de maturidade, a gente começa a entender que a gente passa por um processo de diferenciação. Antes era a galerinha da escola, do colégio, do prezinho, do jardim, o bando de adolescente, a gente era o bando. Chega um momento que a gente precisa passar por esse processo de indivíduo. E antes de você ser lésbica, você é gente. Você é uma mulher, você é indivíduo. A menor minoria de todas é o indivíduo. Então, se você não tem coragem de ser um indivíduo, fica muito complicado. E aí, a gente, quando entra nesse processo de diferenciação, a gente desloca um pouco, a gente sempre pertence, mas a gente não é todo mundo. Se você quiser ser todo mundo, você nunca vai ser respeitada. Porque você vai precisar seguir tudo ali pra você ser todo mundo. E todo mundo, todo mundo não tá livre, todo mundo tá num bolo. A autenticidade, ser você, é um trem que a gente vai aprender pra vida inteira. A maior ousadia que a gente pode ter é ser a gente mesmo. Quando chegar no último dia da nossa vida, quando a gente estiver lá, o povo tudo lá chorando, se Deus quiser chorando, falando, ô, pessoa maravilhosa que foi, que vida incrível que viveu. Eu sei lá, pensando, cara, eu vivi essa vida mesmo em nome próprio. Você vai falar, meu Deus do céu, que arrependimento. Por que eu não fiz as coisas que eu queria ter feito? Então, ter coragem para ser você é assumir sua identidade. Isso é você vai assumir sua identidade, isso é uma verdade pessoal, e isso em algum momento grita dentro da gente. Ontem eu recebi uma mensagem no direct em que ela falava assim, eu cansei de ser a boazinha. E aí ela falou, eu posso até ser interpretada como rebelde, mas tipo assim, eu não aguento mais. E é óbvio, ela colocou lá a síndrome da boazinha, não é rebeldia, mas é ela aguentar também o tranco de ver que as pessoas que ela ama às vezes não vão querer. Elas vão continuar do mesmo jeito. E faz parte da nossa evolução ver que o outro não quer, mas seguir. Então, ou a gente tem coragem de ser quem a gente é, assume nossa identidade, nossa verdade pessoal, ou a gente aceita o convite para hipocrisia e fica aí, vivendo essa vida simulada para agradar as pessoas. Entende? Ou a gente vai ter ganhos saudáveis, ou não. Ou você vai precisar, ou você vai escolher ser a boazinha para sempre, ou você vai querer ter ganhos para os seus projetos de vida, para sua área, você com a sua vida profissional, você com seus relacionamentos. E isso, pra gente ter nossa verdade pessoal, nossa identidade, isso tem um preço. É um trabalho diário e uma atenção. Pra quê? Pra gente não ser sufocada pelas expectativas alheias. Porque todo mundo tem expectativa. E aí, quando a gente descobre, quem eu sou, eu de cara sei quem eu não sou. Sabe? Então, quando eu assumo o que eu sou, eu assumo o que eu não sou. Eu assumo o que eu quero, eu assumo ali o que eu não quero. Isso é maravilhoso, porque a partir do momento que eu me limito ali e falo, olha, eu sou lésbica, então não vai rolar eu casar com homem. Entende? Quando eu falo isso, é uma limitação que me leva pra frente, eu sou lésbica. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu converso desse jeito. Não vai rolar eu ficar tudo aqui assim, tal. Não vai rolar. Quando eu me limito e falo quem eu sou, eu já falo quem eu não sou, isso me abre possibilidades. Isso me abre possibilidades. É aquilo, quando eu me exponho, eu me protejo. Porque assim, eu sou assim. Não tô falando eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não é isso. A gente vai evoluir, mas é você falar, eu sou esta mulher. Olha só, vou bancar isso aqui. É isso. E quais são as consequências, então, da gente não assumir a nossa identidade? Deixa eu ver vocês aqui. Bia tá aqui. Priscila, querida. Liti Laureni. Dianinha tá aqui. Ceissa. Tudo bem com vocês? Tudo bem?
Então, quais são as consequências da gente se submeter ao preconceito disfarçado? Se você continua achando que você é amada, se eu te amo, mas eu te aceito, mas você perde a oportunidade de viver a sua identidade. E aí, quando eu perco a minha identidade, eu viro uma folha em branco. Folha em branco, todo mundo pega a caneta e escreve. Rabisca, faz o que quiser. Eu não sei quantas mãos estão escrevendo a sua história. Por anos eu deixei muitas mãos escreverem a minha história. Agora eu escrevo a minha história e eu escolho quem eu convido para escrever um trechinho junto comigo. É óbvio que eu não vou escrever sozinha. E eu escolho também, assim, tu não vai escrever mais nenhum parágrafo aqui. Tu só escuta a minha história. Por quê? Porque quando eu aprendo o meu valor, cada vez que eu vou aprendendo o meu valor, eu vou dando limite pro outro. O limite como um ato de amor. Comigo, com o outro, com nossa relação. Então, quando a gente vive esse preconceito disfarçado, a gente vive um sequestro emocional. E eu me torno uma mulher frágil e insegura. E eu fico ali à mercê dos sequestradores. Então, esse sequestro vai me fazendo perder o que a gente chama de horizonte de sentido. Sabe quando você tem um sentido? Que horizonte de sentido é esse? É aquele lugar que você sente que você é você. Que você não se sente uma estranha. É quando você começa a se descobrir. Você descobre como você pensa, como você age, como você ama, como você deseja. É você. É você se apaixonando com você. Então, quando você não se deixa sequestrar por pessoas que são preconceituosas, você começa a pisar o pé nesse horizonte. Mas, infelizmente, as pessoas se deixam envolver, é o jeitão dele, sofrem o preconceito disfarçado e começam a perder esse horizonte. E aí você não sabe mais quem você é, como é que você pensa, como é que você ama, como é que você deseja. E você vai perdendo a estrutura de vida mesmo, estrutura da sua mente, estrutura dos significados que orienta você para a vida. E a gente é um ser que precisa de significado. Pode ser um significado material ou imaterial. Então vai desde o lugar que eu nasci, a cidade que eu moro, o tipo de comida que eu gosto, a minha história de vida, os meus amores, as pessoas que eu amo. Isso, gente, é significado. Isso vai me compondo, isso vai formando a minha identidade. E aí você entende que você é muito mais do que uma genitália, por exemplo. Porque antes de ser lésbica, antes de ser mãe solteira, antes de ser divorciada, antes de ser da religião A, B ou C, você é um indivíduo. Entende? Você é um indivíduo. Então, em tudo da sua história, não dá pra excluir a sua orientação sexual. Não dá pra falar, deixa eu guardar isso aqui. Porque quando eu excluo uma parte de mim, quando você exclui que você quer determinada religião, que você quer determinada profissão, que você quer determinado relacionamento, quando você exclui isso, você exclui essas coisas da sua vida, você amputa, corta um pedaço da sua identidade. Você se amputa. Isso é horrível. E aí você entra, né? Se você foi sequestrada, você vai para um cativeiro. E aí quem tá no cativeiro, ele sai da realidade. Ela é levada lá pro cativeiro, sai completa dos seus significados, das suas histórias, das pessoas que você ama, do seu jeito, você não sabe mais. Você agora vive do jeito que o sequestrador quer. Do jeitinho que o sequestrador quer. E aí você vive uma pessoa que vive os desejos de outras. Você passa a vida para realizar os sonhos que não são os seus sonhos. Isso é péssimo. É como se você tivesse um corpo que é proibido de ir e vir. E aí é por isso que as mulheres vivem esses amores clandestinos, na surdina, trocando nome no celular, gênero, né? Então assim... conheci uma pessoa. Não fala, só conheci uma mulher. Não consegue falar. Não consegue. Troca o nome, inventa. Deixa os outros chamarem a namorada, a esposa de amiga, de colega. Fala do seu relacionamento, da sua homossexualidade como isso. Não vamos falar isso. Amplia isso para qualquer situação, tá? Na sua vida. Se você não é homossexual. Amplie isso. Eu, antes de me descobrir homossexual, eu tinha vários sequestros na questão religiosa. Vários e vários. Vários. De uma família cristã e ali a maior parte evangélica. E ali já quem era católico já sofria o preconceito, porque era minoria ali. Então já tinha uma pressão gigante.
E aí, se você, por exemplo, dá uma flertada com outro tipo de vida espiritual, aí que tu tá discriminado mesmo. Então, eu já vivia isso antes mesmo de me descobrir, de entender a minha identidade sexual. Tá? Quando a mulher fala assim, eu não quero ter filho. Meu Deus. Eu não quero casar. Meu Deus. Ou eu vou me separar. Meu Deus. Eu vou criar meus filhos assim, assim, assado. Não vai ser assim. Nossa. Então, você começa a se privar da sua identidade, e aí você tem uma solidão extrema, mas não é aquela solidão, eu quero ficar aqui de boa comigo. Você começa a se ausentar de você, e você vive a ausência de si mesma. Isso é muito triste. Você está ausente de você. E se você não percebe isso, deixa esse preconceito disfarçado comandar a sua vida, essas pessoas comandarem a sua vida, essa ausência de você vai se agravando, e você entra no esquecimento do ser. Você esquece quem é você. Porque você é uma folha em branco, né? Você já foi. Deixa lá pra escreverem pra você. Porque você aprendeu que o amor é condicional. Você precisa fazer de determinado jeito pra ser amada. Então, aí você não consegue ver quem é você, o que você é, o que você não é. Por exemplo, quando eu falo, eu sou Amanda, eu já tô dizendo que eu não sou Natália, por exemplo. Que eu não sou a Bia, que eu não sou a Fernanda, que eu não sou Priscila. Já tô falando. Quando eu falo eu sou lésbica, eu tô dizendo que eu não sou hétero. Quando eu falo que eu sou bi, eu tô dizendo que eu não sou homo. Entende? Quando eu falo que eu sou espírita, eu tô dizendo que eu não sou católica. Quando eu falo que eu sou evangélica, eu tô dizendo que eu não sou espírita. Entendeu? Mas e aí, e o medo, né? Oi, Dengo. Olha quem chegou aqui, pedindo carinho. Vem cá, Dengo. Torresmo, ele está sempre na participação das lives. Então é óbvio que eu não vou conseguir falar aqui todo o conteúdo, mas até agora aqui a gente já viu o que é esse preconceito disfarçado, né? Com quem acontece, por que acontece, quais são as situações da vida real e as consequências muito ruins de você não conseguir viver, né? Ter coragem de ser quem você é. E aí, eu falei pra vocês que no final, né? Eu ia falar pra vocês algo que tá na sua mão pra se livrar disso. Tá na sua mão. Oi, amor. Pra mais assuntos, pra gente aprofundar esses assuntos, então eu vou trazer outras lives. Você pode ir pro canal do Telegram, que tá lá na bio, e também no Story. Inclusive, amanhã eu vou trazer um assunto bem polêmico pra gente. Participa dos stories amanhã. Eu vou colocar depois de meio-dia, provavelmente. É um assunto bem polêmico, e eu quero muito que você participe, que eu quero saber sua opinião sobre isso. Mas eu falei que eu ia te falar que uma coisa que você esqueceu e que tá na sua mão agora. Como a gente lida com esse preconceito e começa a se livrar desse preconceito disfarçado pra gente realmente assumir quem a gente é. E aí eu vou usar, se você nunca leu essa passagem bíblica, se você não lê a Bíblia e tal, é uma história, você entende que é uma história. A história do filho pródigo, né? O pai tinha 2 filhos, um sempre estava ali trabalhando com ele, ajudando, e um dos filhos, ele pediu ao pai a sua herança, que ele queria viver outra vida, ele queria ir embora de lá. E aí o pai deu a herança, eu tô encurtando a história, o pai deu lá a parte dele da herança, ele foi embora, e o outro filho ficou ali ajudando o pai e tal. E ele passou um tempo, ele gastou toda a herança e ele começou a ficar, assim, passando vários perrengues, né? Chegou a um momento que ele comia comida que davam aos porcos. Ele lembrava, nossa, nem os porcos na casa de meu pai comem esse tipo de comida, né? Mas não é assim, desse aspecto que eu quero falar. Entende que ele foi embora, ele gastou o dinheiro todo, ele começou a comer até comida que não dava nem para os porcos na casa do pai dele. Mas apesar de tudo isso, ele tinha ainda uma família. Ele não tinha deixado de ser filho. Ele fez uma coisa diferente, fez uma coisa que era inesperada,
não ficou igual o irmão, ele não repetiu o que o irmão repetiu ali, seguiu o padrão que era esperado. Ele foi embora, ele gastou o dinheiro, mas você entende que não foi tirado dele o direito de ser filho e de ter uma família. Só que ele, enquanto ele ficou ali passando aqueles perrengues, ele se esqueceu disso. Ele se esqueceu que ele era filho do pai e do pai. E aí, a vida que ele estava levando sequestrou dele essa consciência de que, apesar de tudo que eu fiz que foi diferente, eu não deixei de ser filho, sabe? E você? Quem são as pessoas, as situações que fazem com que você esqueça que você tem o direito de pertencer? Porque você, antes mesmo de ser filha do seu pai e da sua mãe, que você teve alguém que biologicamente te deu um material, você é filha de quem te criou, de quem te desejou antes mesmo de você nascer. Você é filha de Deus. Em que situações você esquece dos seus direitos de ser tratada como uma criatura divina? Então, quais são? O que te faz? Quais são os lugares, as pessoas, as lembranças que sequestram você de você mesmo? E você se esquece. Você esquece que você tem direito. Porque independente do que você faça, você é filha. Você pertence. Não só à sua família terrena, mas a quem te criou. Então, se o filho pródigo foi lá, voltou, e aí foi recebido pelo pai dele, e aí o irmão até questiona, né? Mas eu fiquei aqui, mas tudo bem, mas não foi tirado de você. Você pode usufruir, mas ele não deixou de ser filho. Então, você também. E aí eu quero te fazer duas perguntas, sabe? Se você tá disposta a ter coragem de ser você. Inclusive, pagar o preço ali de ser diferente. E a outra coisa é, você tá disposta a retomar a sua identidade mesmo que os seus pais não te validem, não te aprovem, ou as pessoas que você ama, as pessoas que são mais importantes para você? Seja você numa situação de assumir a sua homossexualidade plenamente, porque contar que é homossexual não é sair do armário, são coisas completamente diferentes. Ou você que quer levar uma vida que seus pais, ou que as pessoas que você ama, ou que a sociedade fala, isso aí não. Você está disposta? Então, por que as pessoas então têm tanta dificuldade de romper com esse preconceito que é disfarçado, que é velado? Porque todo ser humano tem a necessidade de ser amada e de ser aceita. E aí, por que o medo de não ser amada e não ser aceita? Por que eu trouxe essa parábola? Porque essa parábola mostra a capacidade que Deus tem de amar as pessoas que os outros falam que não mereciam ser amadas. Quantas e quantas vezes, assim, quando estava recente, que eu tinha contado para os meus pais, bem recente mesmo, assim, naquela semana, talvez até no dia, assim, eu lembro que meu pai falou assim pra mim, eu te amo, eu te amo, eu te aceito do jeito que você é e vou rezar pra Deus tirar isso de você. Naquele momento eu ainda... E aquilo é um preconceito velado, disfarçado. Mas ele tava ali entendendo. E eu respondi, então Deus vai ficar muito confuso. Porque vai ser o Senhor rezando de um lado e eu de outro pra ele não te ouvir. Porque eu não tô fazendo nada de errado. Então, essas histórias mostram pra gente, relembram pra gente a capacidade que Deus tem de amar as pessoas que a gente acha que não merece amor. Que o outro acha que não merece amor. Mas fulano, mas casou grávida. Ai, mas vai se separar. Ai, mas não é da igreja? É da Umbanda? Que isso? Ai, mas casou com aquele homem. Ai, mas sapatão. Ai, mas isso é pecado. Então, essa parábola mostra, você pode ser o filho pródigo ou o filho que fica. Você é filho do mesmo jeito. Então, só é possível
a gente assumir a nossa identidade e ter a coragem de ser quem a gente é, se a gente tiver duas coisas, amor e cuidado. Só com amor e com cuidado a gente tem a nossa identidade fortalecida. Quando a gente tem isso negado, quando negam pra gente o amor incondicional, o cuidado incondicional, a gente começa a ficar à mercê das nossas inseguranças. E aí a gente precisa da validação do outro. É aí que a gente deixa as pessoas, tipo, cagarem na nossa cabeça. Se submete a esse preconceito. E aí pipoca um monte de problema de saúde, tá? Um monte de problema de pé, de garganta, estômago, ganha peso, não sabe o que tá acontecendo. É óbvio. Você deixa as pessoas fazerem o que querem com você, mas é o jeitão dele. O nome disso é preconceito, é discriminação. Só tá mais disfarçadinha, só colocou uma roupa mais jeitosa. Mas, por exemplo, como eu já fiz o mapa da aceitação, eu já bato o olho e falo preconceito, preconceito. Tá? E aí todas as mulheres que vão ter acesso a esse mapa já vão começar a ficar, ó, com o radar ligado. Já vão ficar. Então, quando a gente tem uma negação, quando negam pra gente amor e cuidado incondicionais, a gente vai ficando insegura. Vai precisando da validação do outro pra sentir que é amado. A gente vai sentindo uma falta, porque falta negaram pra gente e nós vamos vivendo a privação de viver a nossa identidade, de nos conhecer. E só é possível ser livre quem se conhece. Porque para você ser livre, você tem que ser você. Senão você é só uma folhinha em branco que estão te desenhando. E você, com medo de não ser amada, deixam rabiscar sua folha lá em branco. Então somente o vínculo amoroso só pode nos proporcionar a coragem de ser quem a gente é. Só o vínculo de amor incondicional. E aí é preciso que você tome uma decisão. Você pode pensar, e se as pessoas que eu mais amo não conseguem me amar do jeito que eu sou? Só conseguem aceitar, mas me dão aqui preconceitos, eu vivo com preconceito disfarçado. Eu vou ficar sozinha, Amanda? Não, é por isso que eu falei que eu ia falar pra você aqui no final que o poder está todo em suas mãos. Primeira coisa, você não está sozinha porque você precisa aprender a reconhecer que você já é uma filha muitíssimo amada. E para quem é homem tá aqui, você é um filho muitíssimo amado. Por quem te criou. Ah, mas isso, não sei o que. Então, deixa que eu falar com quem me criou. Então, primeiro ponto. Só você pode decidir se você quer ou não aceitar o amor de Deus por você. Só você. Se você tem mais que Deus, é um velhinho que tá na nuvem com um porrete na mão, como eu aprendi assim também, né? Mas aí eu fui desconstruindo, deu um trabalho, e eu falei, não é bem assim. Mas se você ainda tem essa visão de Deus, realmente vai ser difícil você perceber que você é uma filha muito amada dele. Porque se você acha que ele é esse velhinho que tá lá na nuvem com um porrete na mão, você vai ficar morrendo de vergonha, de medo, de culpa de Deus. E Deus tá aqui, ó, só com a mãozinha, falando, vem querida, vem ser feliz. Eu te amo. Não, mas Deus, eu te amo. Não, mas Deus, não, mas no caso eu te amo. É que no caso você é um pedacinho de mim, então eu te amo. Eu te amo. Inclusive te dou aí a vida. Vai. Você é tão livre que eu te dou o livre arbítrio. Então, primeiro, aceitar que você é amada por Deus, aí só cabe a você. Ninguém pode forçar você a aceitar que você é amada por Deus. A outra, você pode também decidir receber a minha ajuda. Você pode estar aqui, ouvir as lives, assistir os vídeos, fazer pergunta na caixinha, entrar no Telegram, daqui a pouco, daqui a umas 2 semanas, conhecer o mapa da aceitação, entender, poxa, Amanda, eu quero passar por todos esses passos da... Só você. Só você. Lembra que eu falei? Dá trabalho desconstruir. E a outra é aprender a se amar. Só você pode aprender a se amar. Que é o auto-amor, é amor próprio. Então, se você falar, Amanda, mas e se as pessoas que eu mais amo não conseguirem se livrar do preconceito delas? Eu vou ficar sozinha? Não. Porque é você quem decide escolher e aceitar o amor de Deus, aceitar a minha ajuda, aceitar que você pode se amar do jeito que você é. Então tá tudo isso na sua mão. Então quando a gente vive esse amor incondicional, é que a gente realmente preserva a nossa identidade. É tipo uma casa. Tem que ter manutenção. A torneira quebra, você vai ali, tem que manter, tem que limpar os negócios. Assim também é a nossa identidade.
Amor e cuidado, ele precisa ser mantido. Agora, se você vive num ambiente com pessoas, em lugares, com lembranças, que as pessoas te sequestram emocionalmente e vivem fazendo você passar por situações de preconceito disfarçado, realmente não tem espaço e oportunidade para você sentir o que é amor incondicional. Até que você tenha coragem de falar, não aceito mais. Que foi o terceiro passo que eu falei. Você precisa reconhecer o que é, se você vive esse preconceito. Você precisa entender por que você passa por isso, por que você ainda se submete a isso. E depois você precisa ficar indignada. Falar, cara, não mereço mais isso. Entende? Então, chegamos ao fim dessa live, tá? Entenda, só o vínculo amoroso pode trazer pra gente a nossa identidade. E esse vínculo amoroso começa com a gente se sentir amada. Gente, é tipo assim, ó, volta pra você que as respostas estão todas aí. E não é você adulta, não. Volta pra você e aí depois a gente vai lá naquela criança buscar. Porque você só está repetindo dores de necessidades que você não teve, né? Não, que você não teve essas necessidades preenchidas lá atrás. E aí você precisa ser validado o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, deixa aqui pra mim qual foi, deixa um comentário, qual foi pra você a virada de chave dessa live, o que você leva daqui, compartilha essa live se você tá assistindo a gravação, compartilha essa live com uma pessoa que precisa saber identificar as situações de preconceito disfarçado na vida dela. Entende? Entende? Porque enquanto você não entender que o amor, ele é incondicional, você sempre vai se submeter a determinadas condições para se sentir amada. Então, um beijo pra vocês. Ótima noite, beijo e até a próxima, tá? Próxima live eu aviso pra vocês lá nos stories. Beijo! Olha, todo dia encerra errado a live.